Como não amar a Champions League, né, cara? Em 2 dias dessa temporada 25-26 começando, a gente já tem no primeiro até 4-4 teve entre Juventus e Dortmund, jogo de Real Madrid e tudo mais. No segundo, não fica nem um pouco atrás. Mais jogos super importantes, a gente vai falar de alguns deles desse segundo dia de Champions, começando com o Bayern vencendo por 3-1 o Chelsea. O Bayern enfrentando na Allianz Arena um dos adversários mais difíceis que ele vai ter na fase de liga e vencendo de maneira muito dominante, mostrando a capacidade que esse time tem, um time que deve sim confirmar o favoritismo para brigar pelo título, funcionando muito bem na mão do Kompany agora nessa nova temporada, o trabalho dele se acertando mais, ele com mais tempo de trabalho. Olise pelo lado direito, construindo demais, com visão de jogo, dando passes importantes, driblando, o drible em espaço curto do Olise é de altíssimo nível. Do lado esquerdo, o Luiz Dias, mais agudo, mas também muito influente no jogo. E o grande destaque do poderio ofensivo altíssimo do Bayern é o Harry Kane, cara. Mais uma atuação de gala do Harry Kane. Ele vai além dos números, que já são impressionantes. É um cara que contribui muito com todas as fases do jogo do Bayern. Ele, em algumas oportunidades nesse jogo contra o Chelsea, interceptou bolas na linha de intermediária do próprio Bayern, ajudou na marcação em lance de escanteio e tudo mais. Ele recuperou bola no campo no campo ofensivo do Chelsea e interceptando e contribuindo com o sistema defensivo do Bayern em uma atuação que é raríssima, em um funcionamento que é raríssimo para um centroavante. Assim, é difícil de você pensar que consiga contribuir em todos os setores do campo como o Harry Kane faz, sendo um centroavante como ele é. Fora a saída de bola, que com um passe apuradíssimo que ele tem, até a visão de jogo, lançando bola em profundidade, virando o jogo, desafogando o time, vindo para o campo de defesa para ajudar na saída de bola em algumas oportunidades e distribuindo com muita qualidade. Se está faltando o Musiala, com a lesão que está afastando ele dos gramados, o Gnabry não tem essa característica tanto de um meia armador, ele fazia essa função em vários momentos. E, de quebra, aliando tudo isso, aliando esse ímpeto para contribuir com o sistema defensivo, roubando bola, vindo para fazer uma função de saída de bola, distribuindo o jogo, acionando os pontas, acionando o Olise com bola de profundidade, acionando o Luiz Dias com a mesma característica, ele ainda faz o papel dele, o principal papel, com excelência, né? Mais 2 gols na conta, super importante para uma vitória dominante do Bayern. Se o primeiro gol sai com o Chalobah contra, numa jogada de linha de fundo do Bayern de Munique, com cruzamento para a área do Olise, o Bayern continua essa pressão em cima do Chelsea, consegue um pênalti que é bem convertido com ele, e também na pressão da saída de bola, o Chelsea é forçado ao erro e o Harry Kane não perdoa. Com o Bayern, são 102 jogos do atacante inglês e 122 participações em gol, cara. São 96 gols e 26 assistências somados com o de hoje, em 102 jogos. O que o Harry Kane está fazendo é marcando uma era, e com a capacidade que vai além desses números já impressionantes. Contribuindo defensivamente, contribuindo no setor de meio campo, criando, distribuindo o jogo, e sendo o principal papel dele fazer gols, ele também não deixa de fazer. Mais 2 na conta e mais de 120 participações em gol em 102 jogos. Surreal, uma atuação de gala de um Bayern que mostra essa força capaz de, com esse trabalho mais longevo agora do Kompany, de brigar por semifinal, final e quem sabe um título da Champions League. É um time que vai dar muito trabalho, sem dúvida nenhuma, para quem enfrentar. A gente pode falar de um grande confronto também que aconteceu na Inglaterra, Liverpool 3-2 para cima do Atlético de Madrid. Um jogo que começa até fácil para o Liverpool, né? Em 6 minutos estava 2-0, gols do Robertson e do Salah, um golaço inclusive do Salah no segundo feito em Anfield, e um Liverpool que parecia que teria um jogo tranquilo, um jogo em que o setor ofensivo e a pressão alta incomodava demais o Atlético de Madrid e fazia com que o Liverpool ampliasse o seu número de chances, mas o Atlético aos poucos, por mais que não tivesse a melhor das suas atuações, um time que pouco conseguia se conectar e tinha certa dificuldade na saída de jogo e na construção, aos poucos ele foi se encontrando um pouco de espaço e fazendo com que esse espaço que o Liverpool deixa para o adversário jogar fosse crucial para ele conseguir buscar um empate. O Llorente diminui no final do primeiro tempo e aos 81 ele consegue um empate. O Llorente agora sendo um dos caras que mais marcou como visitante contra o Liverpool em Anfield, empatado com o Benzema, e uma atuação que, assim, ele sai de um 2-0, que poderia ser uma goleada pelo que o Liverpool apresentava, para recuperar um empate
que poderia ser fundamental para as pretensões do Atlético de Madrid na Champions, mas que no finalzinho acaba escapando entre os dedos e o Van Dijk faz o gol que sacramenta a vitória do Liverpool por 3-2 em Anfield. Um Liverpool que é aquilo que a gente já comentou sobre eles aqui no perfil ou no canal algumas oportunidades. É um time que cede muito espaço, apesar do poderio ofensivo que tem, ele vai tomar muito gol na temporada. Ele vai ter que conseguir aprender a balancear isso melhor, porque pode fazer 3, 4, 5 gols, mas tomando o número de gols que o Liverpool toma, deixando o espaço que ele cede, vai ser difícil desse time competir pelos principais títulos lá na frente, no mata-mata ou na reta final de Premier League. Esse número de gols sofridos vai cobrar um preço. É um balanço e um equilíbrio que o Arne Slot precisa encontrar. Hoje não foi diferente. Muito bem ofensivamente, muito criativo, muito contundente, mas cede espaços e acordou um Atlético de Madrid que parecia completamente anulado no jogo. Então, é um risco que o Liverpool precisa aprender a entender, aprender a lidar melhor. Mas ainda assim, 3 pontos super importantes que vêm com uma base que já dura quase uma década do Liverpool. Salah e Van Dijk decidindo para os Reds em Anfield já é uma característica já de muito tempo. Ídolos completos do time de Anfield e fazendo mais uma vez o que eles estão ali para fazer, com o contrato renovado e decidindo. O Van Dijk, inclusive, mais um dos gols decisivos dele nos minutos finais em Anfield. Vitória super importante para o Liverpool começar bem a temporada na Champions. O Paris Saint-Germain, que é o atual campeão da Champions League, vem do seu primeiro título, que tem um trabalho do Luis Henrique desempenhando o melhor futebol europeu no ano, sem dúvida, e mais uma vez começando uma Champions, dando um recado, né, cara? 4-0 para cima da Atalanta, com domínio de ponta a ponta, Kvaratskhelia fazendo golaço, Nuno Mendes fazendo gol, o Marquinhos começando aos 2 minutos, num lance que a pressão do PSG estava instaurada em cima e ele fazendo gol como um centroavante, que poderia ser recebendo um cruzamento ele dentro da área, e um PSG que não larga o osso, né? Ele vai pressionando o time, o adversário o quanto pode, e construir um placar com muita facilidade para cima da Atalanta. Marquinhos, Kvaratskhelia, o próprio Nuno Mendes no segundo tempo e o Gonçalo Ramos para cravar o 4º gol no finalzinho. É um time que tem um poderio ofensivo muito grande e que consegue se encontrar no sistema do Luis Henrique de maneira, assim, exemplar. É muito difícil jogar contra o Paris Saint-Germain e não vai ser diferente nessa temporada. O início da Champions é só um recado. Eles podem ter a tabela mais difícil, sim. São os outros jogos mais complicados dos principais times. Vai ter uma tabela que a maioria dos grandes times teria dificuldade até para passar entre os 8, mas se tem alguns poucos times que conseguem, mesmo com essa tabela, buscar o G8, um deles é o Paris Saint-Germain, e ele já começou dando um recado para a Atalanta e para o resto da Champions. O último jogo que a gente vai falar rapidamente é a vitória da Inter de Milão fora de casa contra o Ajax, né? 2 gols do Marcos Thuram. Não foi um jogo que eu vi muita coisa, até por conta de ter acompanhado os outros, mas mostra uma Inter de Milão resiliente que vai, na minha visão, enfrentar dificuldade na Champions e na temporada como um todo. O trabalho do Tivo não deu um bom cartão de visitas no Super Mundial de Clubes e tudo mais. É um time que ainda tem uma reserva de talento muito grande, apesar de mais experiente, Çalhanoğlu, o próprio Mkhitaryan, esses caras já estão com uma certa mais idade. Porém, o Marcos Thuram mostra a força que ele tem, é um centroavante muito bom, de muita qualidade, faz os 2 gols e consegue 3 pontos importantíssimos contra o Ajax, que não vive o melhor momento, mas que não é fácil de ir lá na Holanda e fazer o que a Inter fez. Bela vitória dos italianos. No mais é isso, vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar ainda mais longo. Se você não conhece o meu trabalho, aproveita para se inscrever no canal ou me seguir aonde quer que você esteja vendo esse vídeo. Valeu, tamo junto, até o próximo. Comenta aí o que você espera de Liverpool, de Paris Saint-Germain, quem é o seu favorito para a Champions League. Acho que é um bom debate para a gente ter. Valeu, até o próximo, tchau.